Antero Franco se apresentando para mais uma conversa sobre administração para o curso Logos. Gostaria de dar ênfase ao aspecto da administração geral, em que os princípios são colocados de modo amplo e aplicado a qualquer atividade, a qualquer empreendimento. E a administração específica, aquela administração que vai agregar alguns instrumentos, dependendo do tipo de negócio. Se você tem uma loja no comércio, ou você tem um escritório de serviço, ou você é gerente de uma fábrica, ou atua num hospital, ou numa escola. Em todas essas atividades existirão naturalmente as suas especificidades. Então você tem a administração geral, que te orienta para tudo, e os conselhos, os treinamentos, os instrumentos específicos para atividade específica. Bem, colocado isso, a gente vê que Henri Fayol, que é considerado o precursor da administração científica, ele coloca na sua orientação de administração geral as 5 funções básicas: planejar, organizar, comandar, coordenar, controlar. Isso faz parte para qualquer administração geral. E ele estabelece também os 14 princípios da administração geral. E se nós observarmos os 14 princípios, notamos que todos, direta ou indiretamente, se referem à equipe, se refere ao pessoal que vai ser gerenciado, que vai ser administrado. Então, reparem, a administração ela é considerada uma ciência social aplicada. Então, o administrador não pode deixar de estudar e conhecer pouco ou bastante das duas principais ciências que trata do ser humano: a sociologia e a psicologia. Aqui, nesse vídeo, vamos focar a parte da psicologia. Não vamos dar aula sobre psicologia. Vamos mostrar algumas coisas que o administrador deve se ligar, deve conhecer. A psicologia, ela desde sempre é vinculada ao saber. Conhecer a mente, conhecer a alma. Psique em grego é alma. Então, psicologia é o estudo da alma, o estudo do raciocínio, da mente, de tudo que é ligado ao ser da alma. Muito bem. Para nós começarmos a falar sobre isso, vamos retroagir até a Grécia Antiga. Vamos colocar o nosso ponto lá na Grécia Antiga. Lá no templo de Apolo, um deus grego, deus deles lá, existia no pórtico, na entrada, um aforismo muito conhecido, que diz: conhece-te a ti mesmo. Um recado para qualquer um que quisesse entender as coisas. O ponto de partida é: conhece-te a ti mesmo. Essa é a fonte de qualquer psicologia. Querofonte é um personagem relatado que foi
ao oráculo de Delfos, lá nesse templo de Apolo. Ele era amigo de Sócrates. Então ele pergunta ao oráculo: existe alguém mais inteligente, mais sábio que Sócrates? Aí a sacerdotisa lá do templo responde: não há ninguém mais sábio do que Sócrates. Querofonte volta para Atenas, se encontra com Sócrates e relata a ele: olha, o oráculo disse que não há ninguém mais sábio do que Sócrates, ninguém mais sábio que você. Um parêntese: nada do que se sabe de Sócrates é escrito por ele. O discípulo dele, Platão, é que relata tudo, ou praticamente tudo, sobre ele. Então voltemos ao Sócrates. O Sócrates fica espantado com a declaração que o oráculo tinha feito para ele. Ué, eu? Eu não sei nada, muito estranho. Porém, ele, refletindo isso, ele inferiu a ideia de que, justamente por ele ter consciência de si mesmo, de que não conhecia as coisas, por isso mesmo ele seria mais sábio que os outros, que se julgam muito sabidos, muito espertos. E consta então a declaração que ele teria dito, não é? Só sei que nada sei. Como é que eu vou ser o homem mais sábio da Grécia, do mundo, se eu só sei que nada sei? Aí é que está a sabedoria dele. Não se posicionar como preconceituoso, de achar que sabe, que é um sabichão, que é capaz de dizer às pessoas como proceder. E ele parte, na sua maiêutica, a discutir sempre esse problema, a buscar o conhecimento, sem necessariamente querer responder às perguntas que lhe faziam. Mas a cada questão que era levantada para ele, ele fazia uma nova pergunta. E assim o conhecimento ia aparecendo. O Sócrates, ele inicia, segundo alguns estudiosos, a filosofia antropológica, ou seja, aquela que foca o ser humano como princípio do conhecimento. O ser humano, ele é um enigma. Como todo o universo é um enigma. Então, se nós nos voltarmos para dentro de nós mesmos, procurarmos conhecermos a nós mesmos, nós então começaremos a ter a oportunidade de conhecer também o universo. Porque nós somos parte do universo. Se nós conhecermos a parte, temos condição de ir expandindo essas partes e atingindo o universo. Então, conhecer a si é a porta de entrada para conhecer o universo, conhecer os outros também. Desde a Grécia Antiga até os conhecimentos mais avançados que temos hoje, os telescópios, as sondas que são lançadas aí para conhecer o universo. Atualmente, esse telescópio fabuloso que foi lançado, o James Webb, que tem capacidade de ver o universo e como está revolucionando o conhecimento da astrofísica. Depois que o genoma
foi interpretado, foi desenvolvido. Atualmente, o que vem espantando muita gente, a inteligência artificial. Até que ponto essa inteligência artificial vai superar a inteligência humana? Isso é um enigma. Então, o ponto de partida para você administrar qualquer coisa é administrar a si próprio. Vem a máxima muito conhecida: quem é capaz de administrar a si mesmo, quem é capaz de administrar a sua própria casa, é capaz de administrar qualquer coisa. Esse é o princípio de administrar. Conhecer a si, administrar primeiro a si, para a gente poder administrar os outros. Esse nosso vídeo nós vamos parar aqui, porque no próximo vídeo nós vamos insistir ainda o foco da psicologia. Nós vamos começar a ver alguns instrumentos que podemos denominar instrumentos motivacionais. Como nós podemos motivar a nós mesmos e como então nós podemos motivar a nossa equipe. Voltamos àquele conceito do triângulo da administração. Administrar é querer, saber, poder. Então, temos que começar pelo querer, saber, para poder administrar. Um abraço a todos e no próximo vídeo, então, a gente vai colocar o instrumento psicológico da motivação. Até lá, um abraço a todos.